Fala, torcedor vascaíno. Vamos a mais um Conexão Vasco Notícias. Mas antes, já vai deixando sua curtida, se inscreva e ative as notificações. Sem mais enrolação, vamos a notícias. Boa noite, Barbieri, tudo bem? Dieguinho do canal Futebolaço. Apesar do placar, o Vasco fez um bom jogo. Vai ter dias que o Vasco vai jogar muito bem, como hoje não vai vencer. Vai ter dias que o Vasco não vai jogar bem e vai sair com os 3 pontos. Queria que você fizesse uma análise da partida, se você tem a mesma visão. Sim, eu acho que sim. Eu acho que... Primeiro eu quero deixar claro para o torcedor que a calma com que eu vou dizer as coisas não reflete a frustração pelo resultado. Todos nós estamos muito chateados, porque a gente queria buscar a vitória e eu acho que a gente se dedicou, lutou e fez por merecer. Um outro sentimento que nos acompanha é o de injustiça, porque no primeiro tempo eles não chutaram sequer uma bola no gol e nós tivemos várias oportunidades. Então os jogadores se dedicaram, lutaram, fizeram tudo aquilo que foi planejado. A gente teve boas oportunidades de fazer gol, acabou não fazendo. Claro que a gente enfrentou uma boa equipe e nas oportunidades que eles tiveram, eles acabaram fazendo o gol. Então eu quero voltar a frisar, o sentimento é de frustração pelo resultado, mas a calma na minha fala é na certeza de que nós estamos construindo algo que vai levar tempo, mas que a gente está no caminho certo. Eu acho que se a gente jogasse outras partidas contra essa mesma equipe, da maneira que a gente atuou hoje, com certeza a gente teria muito mais vitórias do que o resultado que aconteceu hoje. A gente está no início de trabalho, pouco tempo, temos aí talvez um mês, um pouco mais de um mês com a grande maioria dos jogadores e a gente está falando de um time que já está praticamente um ano junto, de um time que foi campeão estadual no passado, que tem um projeto mais consolidado. Então, o sentimento de frustração tem que vir acompanhado dessa calma e dessa certeza de que a gente, claro, precisa evoluir, mas que a gente está no caminho certo. Maurício, antes de mais nada, me permita parabenizar você. O Fernando Diniz, eu não vou estar com ele, mas 2 novas escolas do futebol brasileiro. É gostoso. Quem gosta de futebol viu 2 grandes treinadores da nova safra. Me permita o elogio, porque é um momento que estamos buscando novos treinadores até para a própria seleção do Brasil. E do jogo, você já disse, acho que o resultado seria muito importante, vitória, mas o torcedor do Vasco, ele sai confiante em dias melhores. Qual foi para você o maior destaque do seu time, com todas as dificuldades que você teve de montar, com um meio de campo extremamente jovem, quando o pessoal viu a escalação, né, com a meninada, com o Rodrigo, com Barros, com Galaza? Queria que você falasse um pouquinho disso aí. Bom, primeiro, obrigado aí pelas palavras. Eu já disse, vou repetir, eu acho que o Fernando é um grande treinador, faz um grande trabalho. Mas eu vou repetir também, eu acho que hoje a gente merecia outro resultado, a gente foi superior na maior parte do jogo. Algumas coisas me deixam muito feliz ou me deixaram felizes do que aconteceu hoje. O primeiro ponto foi uma assimilação total do grupo em relação à estratégia que a gente montou para o jogo, com quase pouquíssimos dias para trabalhar. Eles assimilaram, procuraram fazer, acreditaram, e eu acho que a gente fez em bom nível, fez em desempenho muito bom. A entrada dos meninos, porque quer queira ou quer não, um jogo desse tamanho, desse porte, sempre com meninos jovens, existe um ambiente que a gente nunca sabe como eles vão responder. Eles responderam de maneira fantástica. O Rodrigo, o Barros, eles foram jogadorzaços, e nesse sentido eu tenho que enaltecer o trabalho que vem sendo feito com eles na base. Estão de parabéns, porque os meninos realmente jogaram muito bem. Um outro ponto foi, por mais que eu tenha necessitado fazer mudanças no elenco, e saiu um e saiu o outro, o espírito com que a equipe toda, aqueles que entraram, aqueles que tiveram que começar de fora, encararam o jogo, me deixaram muito satisfeito e com a convicção de que, mais do que uma equipe, a gente está formando um time, um grupo, uma família muito forte, onde todos se apoiam, onde todos se ajudam, e isso vai fazer diferença na grande temporada que a gente vai fazer até o final do ano. Maurício, o centroavante pode decidir um jogo em um lance, né? Por que a saída do Pedro Raul? A ideia era o quê? Dar mais mobilidade à frente? O quê? A gente procurou fazer um jogo muito intenso. E algumas trocas que eu fiz não foram nem por questão técnica, foi por questão de tentar manter a intensidade. Do Pedro acabou sendo um pouco isso.
Até aquele momento a gente não tinha sofrido gol, a gente estava tendo as oportunidades, principalmente nas transições. E nesse sentido o Ignaldo é um menino que é até mais veloz, mais rápido. Ele acabou fazendo uma jogada muito boa em que ele serviu o Nenê, mas uma pena a gente não conseguiu fazer o gol. A ideia não era que o jogo terminasse como terminou, a gente tendo que eles mais fechados e a gente alçando mais bolas na área, sem dúvida. Se eu imaginasse que fosse para esse caminho, o Pedro, sem dúvida nenhuma, talvez pudesse ajudar um pouquinho mais, mas a gente não controla todos os cenários. Naquele momento foi a escolha que eu fiz. Boa noite, professor Deco, do canal Mário Coelho e os Vascaínos. Professor, acho que com a saída do Jair, o Jair que estava vindo fazendo grandes partidas e tudo mais, você teve que optar por 2 meninos. Isso te dá uma sensação que o trabalho que está sendo feito, independente, o Vasco hoje está tendo elenco junto com o que já tem e não precisando ir para o mercado? Olha, eu acho que uma coisa não exclui a outra. Eu acho que a entrada dos meninos e a maneira como eles responderam, sem dúvida nenhuma, dá convicção a mim, mas a todos no clube, de que a gente vem fazendo as coisas corretas, vem trilhando o caminho correto. Agora, sobre reforços, a gente sempre está debatendo, eu sempre troco muito com o Paulo, e isso é uma situação que me deixa muito feliz. Já vivi em outros lugares situações em que isso não acontecia dessa maneira. E existe uma dificuldade que é natural. Muitas vezes a gente busca um nome, não acerta por questão financeira, por questão contratual e tudo mais. Como eu disse, a gente ainda está num processo de formação desse elenco. Esse elenco ainda não está fechado nem formado, até porque a gente tem a situação da janela. No Brasil, até a janela a gente está buscando, está tentando fazer as coisas. Mas o que eu queria enfatizar é a entrada dos meninos. Achei que eles entraram muito bem e a gente ganha opções com eles. Maurício, boa noite para você, aluno aqui da Rádio Alta Conexão. Já que você está falando tanto de garotos, queria destacar uma boa partida do Rodrigo. Por mais que tenha realizado um passe errado, mas ele fez uma excelente partida. Então eu gostaria que você falasse do Rodrigo especificamente, né, taticamente, e também do Alex Teixeira, porque me arrisco a dizer que acho que foi a melhor partida do Alex Teixeira com a camisa do Vasco. Então eu queria que você falasse justamente sobre esses 2 jogadores e já projetando o próximo jogo contra o Botafogo. Obrigado. Eu acho que os dois, assim como a equipe toda, fez um grande jogo. Eu acho que o Rodrigo vem cada vez mais demonstrando uma maturidade que a princípio talvez as pessoas não esperassem, até eu mesmo por não conhecê-lo tão bem quando eu cheguei ao clube. É um jogador que vem se destacando. E o Alex, eu concordo, eu acho que ele fez um grande jogo. Eu acho que a situação estratégica que a gente estabeleceu e a maneira de utilizar ele no jogo favoreceu também, procurou explorar aquilo que ele tem de melhor e ele fez uma grande partida. É uma pena realmente que a gente não tenha conseguido os gols que a gente precisava. Agora a gente tem que entrar numa fase de recuperar os jogadores, até porque foi um grande jogo. Isso eu quero enaltecer, acho que foi uma festa fantástica da torcida, em especial da nossa torcida. Foi um show em particular, foi um grande jogo, bem jogado. Mas agora a gente tem que recuperar os jogadores e se preparar da melhor maneira para enfrentar a equipe do Botafogo, como a gente procurou fazer com a equipe do Fluminense. Apesar do resultado, o Vasco, como você já falou, né, aparentemente você está feliz com o desempenho. O Vasco, ao meu ver, fez o melhor primeiro tempo do que o Fluminense, poderia até, inclusive, ter feito gols e tal, e aí abrindo o placar o resultado poderia ser diferente. E isso, você destacando os garotos, né, os meninos. Dá para dizer, então, que você acredita, você sempre fala sobre cara, né, um rosto mais bonito do time e tal. O time como corpo, não falando em peças, mas você acredita que já está chegando numa situação que para o Campeonato Brasileiro, ou projetando mais para frente, é isso que você quer? Muita intensidade? É um time que marca muito forte, mas evidentemente que precisando de peças. Qual porcentagem mais ou menos que você vê desse time sendo formado, tendo em vista que teve um primeiro desafio e um grande desafio contra um grande Fluminense? Olha, eu acho que em relação a essa questão da cara ou do rosto, né, que eu acho que tem a ver com... A pergunta tem a ver com aquilo que eu espero, né, da equipe em termos de projeção no futuro, o nível que a gente vai atingir. Eu já falei, essa sempre é uma construção conjunta, nunca é só daqui para lá, vem de lá para cá também. Mas o que eu acho que me deixa não satisfeito, mas feliz, e eu acho que a maior parte da torcida conseguiu perceber isso, foi na atitude, no espírito.
uma equipe que lutou, uma equipe que se entregou desde o primeiro minuto, uma equipe que procurou sufocar o adversário, uma equipe que procurou não dar espaço, procurou não deixar o adversário confortável. Isso eu conversei com eles e eles fizeram, e eu não tenho o que reprovar eles nesse sentido. Claro que a gente precisa ser mais eficiente, a gente precisa matar quando tiver oportunidade, a gente precisa tentar ceder menos ainda, embora eu acho que a gente tenha cedido muito pouco, mas eles aproveitaram. Então, em termos de espírito, de atitude, e aí eu digo torcedor, porque o torcedor é um ser humano como todos nós, sabe que nem sempre na vida, por mais que a gente batalhe, a gente lute, às vezes as injustiças caem, a gente não entende por quê, como foi hoje o resultado final. Eu acho que foi injusto. Isso me deixa feliz, me deixa satisfeito. Desculpa, satisfeito não, eu falei feliz, né? Satisfeito não. Em relação à porcentagem, eu não sei te dizer, porque a gente está falando de seres humanos, está falando cada pessoa tem um tempo de maturação, de desenvolvimento, e um grupo também acaba tendo isso. Os grupos não funcionam todos da mesma maneira porque são feitos de diferentes pessoas, né? Então a gente está nesse processo ainda, eu não consigo te dizer ainda o quanto de porcentagem ou o quanto de tempo. Eu sei que a gente está na direção certa e o nosso desejo é acelerar cada vez mais isso e ser cada vez mais competitivo como a gente foi hoje, mas não consigo te dar uma precisão nem de tempo nem de porcentagem. Barbeiro, boa noite. Emanuele Ribeiro do GE. Globo. Você falou sobre sua frustração, a gente estava comentando aqui antes sobre as chances criadas pelo Vasco, né? A gente contou pelo menos umas 7 oportunidades claras de gol, mas que o time não conseguiu concluir. E no segundo tempo, o Fluminense, a gente contou também umas 3 chances e 2 foram concluídas a gol com o Cano. Queria que você falasse mais sobre essa eficiência e o que dá para trabalhar, para melhorar em tão pouco tempo até o jogo contra o Botafogo na quinta-feira. A questão da eficiência é um tema ancestral, vamos dizer assim, no futebol, né? Porque é claro que eles têm capacidade para ter um desempenho melhor, isso não tem a menor dúvida. Eles treinam para isso, eles se dedicam nesse sentido. Eu acho importante frisar também que o Fábio fez uma partidaça, pegou bolas dificílimas, então tem o mérito do adversário ali também. O papel do treinador nesse quesito é seguir tentando criar o maior número possível de oportunidades, ou oportunidades cada vez mais claras. Eu acho que a gente teve boas oportunidades. Eles todos também saem frustrados por querer ter um aproveitamento melhor, mas é a gente ter calma, ter tranquilidade. Até pouco tempo mesmo se questionava muito o próprio Cano, que não vinha numa sequência sem fazer gols, e de repente, até para o nosso azar hoje, desembestou a fazer os gols. Então acho que é ter calma e tranquilidade. Eu acho que, quero reforçar, acho que foi um grande jogo. É claro que o torcedor sempre quer vencer, nós também queremos vencer, mas em termos de espetáculo foi um grande jogo. O único senão que eu faço em relação à arbitragem, me desculpa, mas eu acho que não acompanhou o nível. Eu acho que não é possível colocar um árbitro que nunca apitou um jogo de Série A para efetivamente fazer um jogo que era um jogo de Série A, ainda que seja pelo campeonato estadual. Eu acho que ele foi muito confuso, deu falta no Fábio, que foi o Nino que trombou com o Fábio, e uma série de outras coisas. Nesse sentido, eu volto a reforçar. Eu acho que todas as equipes têm procurado valorizar o campeonato, assim como a federação tem se esforçado muito para valorizar o campeonato, mas isso também é valorizar o campeonato e colocar profissionais que estejam à altura desses grandes espetáculos. Boa noite, Barbieri. Felipe Siqueira, da TV Globo. Ainda sobre o jogo, o Vasco foi claramente superior ali no primeiro tempo, né? Conseguiu ter o controle da partida, criar chances claras e não deixou, né, o Fluminense jogar. E aí no segundo tempo o cenário muda, né? O Fluminense consegue sair, consegue criar algumas jogadas. O Vasco até tem umas oportunidades também, mas o Fluminense consegue até se impor um pouco e chegar aos gols. Queria que você analisasse se você esperava que o Vasco conseguisse um controle tão grande como teve no primeiro tempo e por quê, o que aconteceu na sua visão para mudar de mãos ali o jogo no segundo tempo. Olha, dizer que esperava talvez fosse um pouco demais, mas sem dúvida a gente se planejou para isso, para não deixar eles terem espaço nenhum, para que eles não conseguissem jogar. A gente estudou bastante a equipe deles. E eu disse no intervalo que a gente tinha feito um jogo no primeiro tempo, disse aos jogadores, acho que 95% de perfeição, faltava a gente fazer os gols. Vocês podem puxar aí, em um ano que o Diniz tem, ou talvez, se for um pouco menos, quantas vezes o Fluminense não finalizou nenhuma vez em um tempo de jogo.
Eu acho que isso é mérito do trabalho dos jogadores, de tudo que a gente construiu. Eu avisei eles que no segundo tempo ia ser outro jogo, porque quando você tem tamanha superioridade, é difícil você conseguir sustentar, o adversário também muda, busca outras soluções. Eu acho que talvez a gente tenha perdido um pouquinho de intensidade e agressividade, que é normal com o decorrer do tempo. E mesmo assim, no lance do gol do Cano, eu acho que nem foi uma chance tão clara, porque a bola desvia, é um cruzamento ruim, é um cruzamento feito a meia altura, pressionado, e acho que ela desvia no jogador do Fluminense, está em disputa com o Milan, e ela acaba sobrando pro Cano. É uma situação que eu desconheço como é que um treinador trabalha isso, uma bola que vai desviar e vai sobrar no pé do cara. Eles até tiveram uma outra chance melhor, uma infiltração e um bate cruzado. Mas é seguir adiante, é seguir buscando, seguir melhorar, seguir se desenvolvendo. Acho que foi isso que aconteceu um pouquinho. Barbieri, boa noite. A gente falou muito sobre os meninos aqui do Vasco, né? Mas a gente também tem um jogador que é o Nenê, né? Mais experiente do time, e hoje ele entrou no segundo tempo, já na parte final. Queria saber qual é o planejamento que você tem para esse jogador, que hoje está no elenco do Vasco da Gama, e como ele pode contribuir em determinados jogos, como esse clássico ele tentou contribuir, né? O que você projeta para ele até o contrato dele terminar, ou ser renovado, né? Olha, eu tenho... O Nenê, como eu tenho todos os jogadores, hoje ele é parte do elenco como qualquer outro jogador, ele cumpre todas as situações de treino, em muitos momentos eu disse isso no jogo anterior, eu acho que ele me entrega determinados tipos de soluções, e o Alex me entrega outras soluções. Eu acho que em um momento tentou se criar uma coisa de que um estaria contra o outro, isso não é verdade, cada um pode contribuir de uma maneira diferente, e os dois podem contribuir juntos, como contribuíram uma parte do jogo aqui. Então, o Nenê, o que eu posso falar dele, só coisas positivas, porque foi um cara que a princípio não começou o jogo, mas incentivou todo mundo, falou na roda, ajudou, se comprometeu, entrou para fazer uma função diferente da que ele vinha fazendo e tentou fazer o melhor. Eu acho que tem sido um jogador de muita entrega para a equipe, como tem sido todos. Barbieri, à sua frente, tudo bem? Fábio Azevedo, fanático vascaíno. Em relação ao camisa 10, me parece muito claro que você está tentando encontrar essa função, enfim, alguém que faça essa função de meia. Hoje chegou o Capasso. Você espera esse camisa 10 ainda chegar dentro do campeonato estadual? O que a diretoria te passa? Ou realmente esse camisa 10, esse cara pensante do Vasco, só vem para um campeonato brasileiro? Bom, boa noite. Eu não tenho uma resposta definitiva para te dar. Eu acho que vai na linha daquilo que eu falei. A gente segue sempre conversando sobre situações, possibilidades, oportunidades, soluções que a gente precisa trazer para esse grupo. A gente faz isso diariamente e está buscando elas. Eu não consigo te dar uma resposta definitiva de quando isso vai acontecer, né? O meu desejo, e é o desejo também do Paulo, o desejo de todo mundo que trabalha no Vasco no dia a dia, é que a gente consiga fazer isso quanto antes. Mas tem situações, como eu frisei anteriormente, que condicionam a situação. Tem contrato, tem orçamento, tem uma série de situações, tem característica, tem um monte de coisas. O que a gente tem procurado fazer, e eu acho que a gente tem feito muito bem, é ser bastante assertivo, é procurar ter muita convicção em quem a gente está contratando. E eu vejo isso hoje. Eu acho que praticamente todos os jogadores que a gente trouxe, jogadores novos, vem apresentando bom desempenho, vem agradando o torcedor, vem agradando ao treinador.